Small Caps para 2024. 2024 promete aí ser o ano que vai ter a maior valorização da bolsa, ou seja, Ibovespa pode chegar até 164 mil pontos. Lembrando que em 2023 bateu 22% ao longo do final do ano, com as incertezas que tivemos ao longo do ano. Vou trazer aqui três small caps que pode render aí até 300% no ano de 2024. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê uma olhada aqui que tem nossos treinamentos, inclusive como ter um canal de sucesso, monetizar e ganhar dinheiro. Para quem não me conhece, eu sou Álvaro Fernandes, falo de finanças, sou jornalista, pós-graduado em gestão também de empresas. Beleza? Então vamos direto ao assunto, chega de enrolação. Lembrando que small caps são empresas que têm baixo capital ali, não tem tantos capitais como Petrobras, Vale, e eles podem também desencantar e render bastante. Vai render muito mais do que uma empresa, por exemplo, normal no mercado, que pode render 30, 40, 50 quando for muito alto. Enquanto as small caps a gente já viu várias, inclusive é o caso da Magalu, Magazine Luiza, que teve uma queda, né, expressiva pós-pandemia, mas entre 2015 e 2020, 5 anos apenas, ela cresceu mais de 70 mil por cento. Os papéis valiam ali cerca de 12 centavos e chegou a valer 20, 25 reais, ou seja, um crescimento exponencial absurdo. Então, com isso, trago aqui três small caps que podem ser aí ótima para sua carteira em 2024. Lembrando, sempre coloque um número menor de small caps e sempre vem ali colocando as ações que você já colocava anteriormente, como banco, FIIs, alguma das coisas mais seguras para blindar a sua carteira. A primeira delas que eu trouxe na lista é a PetroRecôncavo, a RECV3. Isso mesmo, ela tem um bom potencial aí, está entre as melhores small caps para 2024, entre a Suno e também a Empíricos colocam para comprar, recomendação de compra. Então, com isso, ela entra na nossa primeira listinha aí para 2024. Lembrando que ela tem potencial de crescimento, pode crescer de 20 a 80%, mas isso vai variar bastante. É o que eu sempre falo com os amigos e também no YouTube. Se você soubesse que ia render 80%, 1000%, enfim, você simplesmente faria um empréstimo que vai render muito mais e depois pagaria o empréstimo. Então calma, porque isso não é loteria. A gente tem base, a gente tem fundamentos e algumas podem crescer um pouco mais. E a segunda da lista é a soja 3 Boa Safra. Então, com isso, a gente pode entender que essa também é uma boa opção de compra. Não ficando tão bem em 2023, ela surge aí como potencial small caps para 2024, também com rendimento previsto de até 60% ao ano. Lembrando que uma renda fixa, como a taxa DI está 11,65 no começo de 2024, ela tende a ir pelo menos 5 vezes da taxa DI. Então é bastante coisa, a gente pode ver que tem um potencial enorme. E a última da lista, não menos importante, a fibra ótica, que é a FIC3. Isso mesmo, FIC é 3. Ela tem potencial para crescer até 38%, segundo vários especialistas, e com isso a gente pode entender que também essas três que eu citei são umas boas small caps. Mas isso não significa que você vai alocar ou pegar todos os seus investimentos e colocar nessas três como se com certeza ela fosse crescer. Isso vai depender de um monte de coisa, do crescimento do país, da Ibovespa, se ela vai realmente perdurar, se ela vai ficar em alta em 2024 e também de vários acontecimentos que tem pelo mundo, como guerra, fatores externos, política externa e também a política interna do Brasil. Por isso que eu digo, eu não gosto de política, eu não gosto de falar muito de economia.
Mas é importante, você não precisa discutir, você não precisa debater, você não precisa brigar com outros, mas você precisa entender o que está acontecendo na política externa e interna também, para poder ver o que você vai colocar, onde você vai colocar o seu dinheiro. Não adianta você pegar, por exemplo, Americanas, quando Americanas caiu, você fala, não, caiu 80%, agora eu vou botar meu dinheiro. Você olha o balanço da empresa, está totalmente errado, totalmente fraudulento. Então, não é só porque caiu que é uma boa oportunidade. E também não é só porque subiu que é uma boa oportunidade, que ela pode vir a cair a ação a qualquer momento. Então, antes de qualquer coisa, estude, veja. Não foi porque eu citei 3 dessas ações, que no caso eu só comprei 2, eu vou colocar. Eu comprei a FIC3, porque é 3 e a soja 3. A EV3 eu não comprei. Isso não quer dizer que ela é ruim, que ela é péssima, mas assim, neste primeiro momento eu não quis colocar o meu dinheiro ali. E sempre lembre-se, faça a sua reserva de emergência. Muita gente cai de paraquedas aqui ou um outro site e fala: não, agora eu vou colocar meu dinheiro todo aqui. Você vai simplesmente prender, porque a ação é simplesmente isso. Você coloca hoje, amanhã ela pode cair 10%, depois subir 15%, enfim, no final do ano ter um saldo negativo, ter um saldo positivo, mas é tudo a longo prazo. Eu faço até uma analogia: se você compra um restaurante, não é porque deu um prejuízo no primeiro ano que você vai fechar. Também não é porque deu um lucro absurdo no primeiro ano que você vai fechar. É um trabalho contínuo e é assim que funcionam as ações, é assim que funcionam as empresas. Beleza? Espero que tenham gostado. Coloca aqui quais são as suas metas para 2024 e também se vocês querem que eu faça qual tipo de vídeo. Coloca aqui, quero que faça de ação, de fundos imobiliários ou então de Tesouro Selic, alguma dúvida maior que vocês tenham de investimento que eu vou trazer aqui para vocês, tudo detalhado para vocês não perderem nada, beleza? Eu sou Álvaro Fernandes, jornalista e criador aqui do canal. Espero que possa ter ajudado e um feliz 2024. Um grande abraço. Fui.